Boa noite, pessoal. Boa noite no Instagram aí. O Instagram começou lá. Tá certo? Então a gente vê por aqui. Ok? Os comentários são meus? São. Sim. Tem bastante gente aí já. Vamos fazer uma música, né? Vamos? Isso. Tá ouvindo o fone aqui, viu? Tá, vou baixar. Vamos lá, gente. Vamos começar com a música Encontro Marcado. Pra gente já ir sentindo então a presença dos amigos espirituais que vão chegando em nossos lares. Ao anoitecer, Em Cafarnaum, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, se enchia de paz, repleta de luz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Quero ver o Brasil livre, crescendo em amor. Quero ser instrumento deste trabalho e a melodia cantar. Quero falar ao negro, ao branco, ao japonês,
graças que todos somos irmãos. Quero trabalhar o novo, evangelizar e libertar. Quero gritar ao Cristo e ao Brasil mostrar que tudo que aprendi é apenas trabalho, fé e esperança, esperança de ver as crianças sorrirem sem fome nem miséria. Que tudo que aprendi é apenas trabalho, fé e esperança, esperança de ver as crianças sorrirem sem fome nem miséria. Quero falar no morro, na chapada e no asfalto. Quero cantar a verdade, estender as mãos e abraçar. Brasil, você será livre dos preconceitos doentes, falar e trabalhar, educar, corrigir. Brasil, oh meu Brasil, o pensamento reto vibrará novo querer, o sentimento doente desaparecerá, para ver todos sorrirem, somos irmãos. Queremos lutar pelo amor, Brasil, suas cores tremularão no pensamento de todas as crianças que compreenderão a esperança, a fé no porvir, a luz a jorrar. Somos patriotas deste imenso Brasil. Boa noite, pessoal que tá entrando aí com a gente. Nós temos aqui a Dona Nancy, Tia Carla, Maria do Carmo, Seu Oreste, Tia Lígia, Sirlene, Alexandre, que tá aqui com a gente, o Alexandre, a Libélula, Tia Ju Tavares, Danilo, Melissa, um beijo pra Melissa, a Bipa, o Carlão, o Mário, não, Dona Maria do Carmo aqui, Tia Sueli, Tio Gilberto, Tia Genô, Falzinho, Tia Fabiana, Marília lá de Garapava, Andréia de Garapava também, a Michele, o Anderson, isso aí, o Weber, tá aí, ó, entrou com a gente, Tia Adriana e Ana Cláudia Bueno. A Rose, o Júlio. Aqui ainda não chegou a Rose e o Júlio, mas acho que eles estão aí. Rose, Aqui, a eles Rose estão e o aí, Júlio. né? Sim. Quase em todas as lives com a gente, né? A Larissa tá aí hoje. No Instagram, a Larissa O tá. pessoal do Instagram também, né? A gente não consegue enxergar ali que tá meio longe, tá um mas pouquinho daqui a longe. pouco a gente fala. Vou pegar os três porque tá O longe. papai e mamãe Estão ali assistindo estão assistindo. Vamos lá, né? por vídeo chamada. Pessoal, Vamos lá. nós vamos começar por ali, a leitura Sim, aqui, né? vamos começar aí. Tá bom, é. A gente vai aproveitar então para começar a nossa reflexão de hoje aqui, né? E começando então pela parábola contada por Jesus do trigo e do joio. Está no Evangelho de Mateus, né? Você quer que eu Capítulo correndo 13. ou você vai parar Não, pode alguma ler. coisa? Não, pode ler. Outra parábola propôs-lhes.
dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio a seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: Sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: Não, para que ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Recolhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Então a gente tem aqui uma parábola contada por Jesus, onde ele define duas plantas, né? O joio e o trigo. O trigo, muito útil, né, na fabricação de alimentos, principalmente naquela época, né? E o joio como uma erva daninha, né? Uma erva, no caso, inútil para quem fosse colher aquela plantação. No livro Vinha de Luz, Emmanuel tem um capítulo inteiramente dedicado para essa passagem, para essa parábola. E ele destaca a frase: Deixai crescer ambos juntos, o joio e o trigo, até a ceifa, a colheita. E por ocasião dessa colheita, direi aos ceifeiros, né, a quem for colher: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, né, em grupos. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Então aqui Emmanuel já começa destacando uma situação muito interessante, né? Deus permite que o joio cresça juntamente, simultaneamente com o trigo, mostrando e nos dando então a primeira lição, a da tolerância. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Mais uma lição. O Mestre, Jesus, não tira de ninguém a oportunidade de crescer e de se santificar. Por quê? Importa considerar, diz Emmanuel, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. Então, o crescimento do joio não significa que Jesus estava desatento com a sua plantação. Não é relaxamento do lavrador divino, de Jesus, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Olha só. Então o joio cresce juntamente com o trigo, nos dando a lição da tolerância e nos mostra ao mesmo tempo que Jesus acredita e dá oportunidades mesmo ao joio, mesmo ao pecador, né? Mesmo às mazelas que ainda carregamos. Porque o otimismo e a esperança de Jesus sempre permanecem na vitória final do bem, né? E como ele disse em uma outra parábola, todas aquelas plantas, né, que não foram Deus quem plantou serão arrancadas. Então a gente precisa confiar e acreditar que no final só fica o trigo, né? E a gente parte então para uma música, já que a gente falou de esperança, e é uma das coisas, talvez, uma das virtudes que mais tem nos faltado nesse momento, né? Esperança, luz vigorosa que nasce da fé, alimento do
os nossos espíritos, força da coragem nas lutas da vida. Ontem agasalhamos o pessimismo e a revolta. Hoje queremos vibrar a esperança em nós. Ó esperança, amparo dos fracos, força dos fortes, revigora nosso entusiasmo. Agora quero ter alegria em viver, meus conflitos resolver, aprender a esperar, servir e amar. Esperança, vou tê-la como minha companheira. És a mensageira poderosa da vida. Quero agora senti-la pra pacificar e amar. Em Deus sempre confiar, acreditar no bem, trabalhar e transformar. Agora quero ter alegria em viver, meus conflitos resolver, aprender a esperar, servir e amar. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Então, Jesus nos apresenta oportunidades infinitas, incessantes, intensas de trabalhar. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Olha só, contra o joio, as medidas que Jesus aplica são os processos defensivos para impedir que esse joio continue crescendo, têm como base iluminação e misericórdia, não violência. O tempo é a bênção do Senhor, agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Olha só, como diz Humberto de Campos, né? Deus não utiliza a violência, mas sim a esponja do tempo, né? Que em determinado tempo sugará todas as imperfeições. Não tem violência, não tem imediatismo, né? Por mais que a gente gostaria que fosse assim, mas se fosse assim com violência, onde nós estaremos hoje? Né? Porque aqui a gente começa a compreender então, e talvez a gente tenha interpretado de maneira infantil até hoje, e extremamente materialista, que o joio e o trigo não se tratam de duas pessoas, de duas personalidades diferentes, mas sim de nós mesmos que carregamos dentro de nós joio e trigo.
tem um poema intitulado De Quem Seria? Está no livro Correio Fraterno, psicografia de Chico Xavier. Afinal, meus irmãos, de quem seria o crime? Daquele cujo braço impôs a morte ao coração de alguém? Ou desse mesmo coração caído que inerte e mudo agora se mantém? A quem se atiraria a mancha em rosto? À vítima tombada? Ao verdugo suposto? Ou será que outro alguém é o verdadeiro autor dessa agonia alheia, escondido na sombra, à afeição de uma aranha em sua própria teia? Compreendido, porém, que o crime sempre nasce de uma ideia feroz, quem teria pensado nele antes? Os outros? Talvez nós. Quem lhe teria dado a forma de começo na roupagem de alguma frase louca? O inimigo, o vizinho, o companheiro ou nós mesmos com a nossa própria boca? De permeio à incerteza e à insegurança, sem que se saiba ao certo onde a culpa é nascida, transformemos o amor numa fonte perene que dissipe na terra as angústias da vida. E se alguém surge em falta, recordemos Jesus, onde a censura medra. Aquele que estiver sem sombra de pecado, lance a primeira pedra. Manuel Monteiro. Então, esse poema nos chama a atenção e nos lembra uma situação em que o Chico Xavier perguntou para Emmanuel: Emmanuel, o que é um criminoso? O que é um criminoso? E Emmanuel respondeu: ora, Chico, criminoso é todo aquele ou aquele de nós que é descoberto. Portanto, esse joio ainda existe dentro de nós. O joio e o trigo não se tratam de duas pessoas distintas. Não é o bem que vai ser separado do mal, ou o mal excluído da presença do bem. Mas sim, é o mal que há dentro de nós que será arrancado. E dói, né? Quem gosta de ser humilhado, quem gosta de ser agredido, mas são essas situações que estão à força, pelo jeito que a gente compreende e enxerga hoje, né, arrancando o joio. E continuando então, a gente vai cantar mais uma música. Que caminho é este? Que caminho é este que promove encontros, amenizando a dor? Por este caminho eu vou percorrendo, encontrando espinhos, procurando a flor. Mas que caminho é este que me alimenta a vontade de seguir? Choro com você, com quem lhe procura, que encontro feliz. Frutos do caminho, letras de carinho, momentos de paz. Unidos em mente, seguimos à frente, sem parar jamais. Que caminho é este? Caminho com Jesus. Que caminho é este? Caminho com Jesus. Que caminho é este que promove encontros, amenizando a dor? Por este caminho eu vou percorrendo, encontrando espinhos, procurando a flor. Mas que caminho é este que me alimenta a vontade de seguir? Choro com você, com quem lhe procura, que encontro feliz.
frutos do caminho, letras de carinho, momentos de paz. Unidos em mente, seguimos à frente, sem parar jamais. Que caminho é este? Caminho com Jesus. 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 O homem comum ainda não dispõe da visão adequada para identificar a obra renovadora. Justamente pelos motivos que ainda nós enxergamos as coisas de maneira imediatista, de maneira material. Então fica complicado a gente compreender de coração, né? Porque pela razão a gente tem até tentado, né? Mas compreender de coração que a colheita vai ser de acordo com a semente, né? Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara. Olha só, Emmanuel está falando de filtros amorosos. Então essas plantas espinhosas e estéreis, que a gente pode aqui traduzir, né, ou compreender como as pessoas que a gente tem um relacionamento complicado e muitas vezes nós mesmos que nos comportamos como verdadeiras plantas espinhosas, né, muitas vezes, que essas plantas serão modificadas pelos filtros amorosos, não pelos filtros violentos, pelos filtros do ódio. Pois o administrador da seara, que é Jesus, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Pois mesmo as plantas mais espinhosas, lá no fundinho, elas têm a partícula divina do amor. Então a gente tem até um caso do Divaldo Franco, né? Tá até no filme dele. Aqui vai spoiler, não tem jeito, né? Mas quem não assistiu o filme aí, tapa os dois ouvidos aí, né? Mas ele tinha um obsessor que por muitos e muitos anos queria se vingar de uma situação em que o Divaldo e eles tiveram envolvidos, né? E que esse ódio só se dissolveu pelos filtros do amor, quando o Divaldo acolheu no seu lar a mãe daquele que era o seu obsessor, a reencarnação da mãe que era o seu obsessor. E aquilo despertou algo que estava guardado no coração do obsessor, do Divaldo, né? E a partir de então ele começou a diminuir o seu ódio e até auxiliar o Divaldo no seu trabalho. Então esses são os meios que o divino agricultor se utiliza para arrancar o joio que está dentro de nós. Então as situações que acontecem nas nossas vidas, os relacionamentos difíceis, as situações que a gente às vezes tem que abraçar, né? Que determinada situação aparece nas nossas vidas e a gente tem que escolher pela consciência, pelo Evangelho de Jesus, a agir corretamente, mesmo que aquilo coloque os nossos desejos de lado por um tempo, né? Mas são essas situações que arrancarão o joio de dentro de nós. Entretanto, se chega a época da ceifa, a época da colheita, depois do tempo de expectativa e observação, depois que Jesus já ofereceu os meios, há 2000 anos veio, trouxe o seu evangelho que é eterno, as suas palavras são eternas e universais. Qualquer lugar que você for do universo, que você falar de amor, a linguagem é a lei de amor. Então, depois de Jesus ter trazido a oportunidade, entregado nas nossas mãos, como se diz, de mão beijada, né, para que a gente agisse, enfim, chega o tempo
da colheita, porque a lei é de progresso. Faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos, em grupos. Nós estamos passando por um momento, né, essa pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19, que tem levantado a nossa atenção e nos feito muitas vezes a voltar a nossa reflexão às simplicidades da vida. A gente estava até comentando isso, né? Que quantos de nós não tem observado, por exemplo, quanto que é gostoso estar com a família, né? Participando de um café da manhã, participando de um almoço em conjunto, conversando, trocando olhares, trocando experiências. E essa situação tem sido nos permitida hoje. E o que é isso se não viver o Evangelho de Jesus? São essas experiências. O que Jesus fez foi conviver com as pessoas. Conviver da maneira correta, da maneira que pede o nosso Pai. Tá aqui. Tá dando uma passada ali? Pode ir lá. Deixa eu dar uma passada no Facebook. Não está aberta a música, entendeu? Instagram. Ah, Esse sim. aqui, Instagram. Todos isso aí junto. Só dar uma lida aqui no Vamos Facebook ver aqui. e no Instagram. O pessoal do Instagram lá também. Gente, o Fábio tá aí. Lembra do Fábio da tia Rita? Fábio Miranda. Oi, Fábio. Nossa. Um abraço lá pro Tem bastante Fábio. gente aqui com a gente. Eu vou dar uma lida aqui que às vezes não atualiza tanto aqui pra gente. É. Fábio, nosso amigo lá, tia Rita. Caroline Carvalho, boa noite. A Marcela, Sidney, tia Rita, pessoal de Monte Alto, a Malvina, Dona Malvina, né? Dona Malvina. Soraya, lá em São Paulo. Tio Gilberto, a esperança é a luz do cristão, Emmanuel. Juscelino entrou aqui com a gente. Sueide. O Ricardo Rasta aí também. Tia Carila pediu pra cantar a música do... peraí. Alma Gêmea. Alma Gêmea, que eles estão terminando, né, de ler o livro há 2000 anos. O pessoal do Vamos cantar. grupo. A Zilpa. E ela já aproveita aqui, ó, pra convidar. Você quer dar uma explicadinha como que funciona o grupo dos livros Vamos que falar. você... Deixa eu só ler o que ela falou aqui. A Carla está falando, né? Amanhã terminaremos a leitura em grupo do livro há 2000 anos. Nós já lemos em grupo o Paulo Estevão, né? Do Emmanuel. E agora o pessoal do grupo está lendo o livro há 2000 anos. E é uma leitura feita em conjunto. Não tem problema. É uma leitura feita em conjunto. As pessoas que quiserem participar desse grupo, né? Tem a Carla aí nos comentários. Procura ela aí. Manda o celular, né? Manda o número do WhatsApp no particular para ela, que ela adiciona no grupo, tá bom? Quem quiser participar... Já vai começar um novo livro, né? Ele Isso. tá falando que termina amanhã. Está terminando então o livro há 2000 anos e vai começar a leitura de um novo livro, né? E é interessante porque no grupo dá para se trocar essas experiências, né? E é algo muito útil para a gente fazer nesse momento que a gente não pode se unir fisicamente, né? A Nancy tá falando da nora dela, a Keila. Piracicaba. Tem a Elaine aqui também. Tem a outra Marcela, né? Que é do Rio de Janeiro. Aqui com a gente. Pessoal do Instagram. Bastante gente ali. Larissa, Letícia, Clodoaldo, Adriana, Weber, Vera, Laís, Regina, Rômulo, Celso, Marta, Célia. Tem bastante gente hoje no Instagram com a gente. A Marília Ferroni tá aqui no Instagram agora. Pessoal que compartilhar ajuda, né? Para essa live tá disponível em mais lares, né? Para que eles possam receber também esse momento de reflexão, né? A gente chama de momento de reflexão, para sair um pouco do dia a dia, né? Ouvir algumas músicas, uma palavra, né? Amiga, de conforto. Eu acho que é muito importante. Quanto mais compartilhar, mais lares vão receber essas energias, né? Vamos cantar mais uma música, Neto? Vamos cantar. Cordeiro? Antes da gente começar, a gente vai cantar a música Cordeiro de Deus, está num dos livros do Emmanuel. E a gente acabou colocando a música, né, para utilizar em um dos nossos teatros lá, da nossa oficina de teatro. E é o seguinte, né, gente? A reflexão que fica dessa página do Emmanuel, a gente vai concluir ela logo após a música,
Mas, e agora a gente vai cantar uma música intitulada Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo de Deus, que nada mais é do que Jesus, o Cristo do nosso planeta, né? Então a gente, lembrando então a pessoa de Jesus, o que é que realmente, quando a gente para as nossas vidas, né, a correria do dia, quando a gente encosta a cabeça no travesseiro, quando a gente vai fazer uma prece, será que a gente realmente tem aproveitado o legado que Jesus deixou sobre a terra? O ensino que ele nos deixou é infinito, eterno e universal, porque reflete diretamente o que Deus pediu que Ele nos trouxesse. E será que a gente tem aproveitado o que é eterno? Quanto útil tem sido o Evangelho? O que a gente tem feito do Evangelho? Está aí há 2000 anos na nossa frente, né? Prontinho para ser lido, vários tipos de tradução, vários tipos de interpretação, né? Quando é que a gente vai começar a colocar o Evangelho de Jesus em todas as nossas atitudes? Será que a gente vai esperar que o jugo seja arrancado? Será que a gente vai esperar um exílio? Fica a reflexão para todos nós, né? Porque essa pandemia não está despertando nada mais do que o que a gente traz dentro de nós. Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o calvário de dor, de angústia e de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Senhor, que possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui. Acende em nós os prazeres de morrermos por ti. Transforma, Jesus amado, aqueles que ficarão. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e a solidão, os tesouros sacrossantos da vida de teu amor. Aqui, ó, essa daqui.
uma frase dessa música, né? Senhor, acende em nós os prazeres de morrermos por Ti. A gente precisa interpretar essa frase observando a vida eterna do Espírito imortal que nós somos. Então aqui invoca a ideia de que é preciso que nós deixemos o velho homem morrer, né? As más tendências, o passado, o que foi, a sombra. Acende em nós os prazeres de deixarmos que tudo isso fique na esponja do tempo, fique absorvido pela esponja do tempo. Porque é preciso encontrar os prazeres do novo homem, do homem eterno, do homem espírito imortal. E muitas vezes dói, né, pessoal, arrancar esse joio, porque o orgulho ferido dói, o egoísmo ferido dói. Todos nós sabemos disso, né? Finalizando, então, a interpretação de Emmanuel sobre o joio e o trigo, ele diz assim: nesse instante, e isso foi escrito na segunda metade do século XX, né? Já faz um tempinho aí, mais de 50 anos, nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas. Olha só como Emmanuel é atual, né? Em gritos de alarme e socorro, como se tivessem nas sombras de naufrágio inexorável. É esse o mundo que a gente está enxergando, não? Que a gente está vendo? Parece que está todo mundo dentro de um barco que está naufragando, desesperado, gritando, só olhando a sombra. É ou não é? É muito atual, né? No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. Então, esse navio que a gente está observando e que aparentemente está afundando, não é nada mais do que a gente assistir o homem velho ficando para trás. As situações que nós temos enfrentado, e agora nessa quarentena aparecem inclusive novas situações que não são novas, mas estavam por aí esperando a oportunidade de aparecerem, né? A gente observa essas situações que mexem profundamente com o nosso ego, mexem profundamente com a nossa vaidade, com o nosso interesse pessoal, com o nosso egoísmo, né? Por que não tem leito para todo mundo, como a gente tem falado? Por que o trânsito é esse caos? Será que isso não é um resultado do egoísmo que todos nós, cultivamos por tanto tempo? O que a gente fez das palavras de Jesus? 2000 anos, e o que nós fizemos das palavras de Jesus? Chegou o momento da colheita, não é de hoje que os espíritos das pessoas que já pisaram aqui nesse planeta vêm nos avisar, não é de hoje, que o joio será arrancado. E dói. Mas o que a gente vê não é nada mais do que o homem velho indo embora, as más tendências sendo arrancadas pelas ruínas do tempo. E em vista do joio ser atado aos molhos, como disse Jesus, uma dor nunca vem sozinha. Olha só, a gente carrega, não é só uma plantinha de joio não é só uma mudinha. São vários joios dentro de nós. Vários joios. E como eles são arrancados no período de colheita, aos molhos, em grupos, aos montes, a dor nunca vem sozinha. Então dói a vaidade, dói o egoísmo, dói o orgulho. E é preciso que a gente aprenda de uma vez por todas, porque a gente não está passando essas situações pela primeira vez. Os espíritos já vieram nos alertar muitas e muitas vezes sobre isso. Já vivemos experiências diversas, né? E a gente
por muitos e muitos anos, às vezes, vem seguindo com as mesmas decisões, com as mesmas intransigências, né? Com a mesma sede de deixar esse homem velho vivo e fortificado. E é isso que Jesus está dizendo. Chegado o momento de colheita, chegado o momento da ceifa, o joio será arrancado. E a notícia boa é que nós não somos só o joio, né? Nós temos o trigo para auxiliar aí nessa Não adianta, né? Essa retirada. Fosse fazer o exame de DNA, como diz o Haroldo Dutra Dias lá, né? O exame de DNA, se fizer na gente, vai dar positivo. O Pai é Deus. A gente carrega as partículas divinas no nosso DNA espiritual, né? O que a gente fez durante todo esse tempo foi criar cascas em volta dessas partículas, né? E bloquear que ela pudesse, então, se iluminar. E é para isso que servem aí as religiões, né? As crenças, para que a gente volte, então, o nosso pensamento, né? Mais uma vez, religião, religar, né? É derivado dessa palavra, religar, que é nada mais do que nos religar ao nosso Pai, a fonte de todo amor, de toda justiça, né? Vamos fazer a que a tia Carila pediu? Você vai ver alguma coisa? Vamos fazer. Só contar uma historinha rapidinho aqui do Bezerra, que vai... E nós temos uma participação especial hoje, a gente faz logo em seguida a alma gêmea, mas só para a gente concluir o raciocínio e compreender que o joio e o trigo não são pessoas distintas, não é, porque senão a gente enxerga isso como uma situação, com um olhar orgulhoso, né? Com o olhar de quem está vendo a trave no olho do outro e não vê o cisco no seu próprio olho. Então é preciso a gente compreender que nós estamos inteirados nesse processo de separação do joio do trigo e que nós carregamos virtudes e más inclinações e vícios. No livro Momentos de Ouro tem uma passagem aqui muito interessante, é rapidinha, tá, pessoal? Antes a gente vai fazer 2 músicas aqui depois também, e a gente já vai se aproximando do final também, né? Mas só para a gente ficar, então, entendido como isso pode ser prático, como essa separação do joio e do trigo, esse desenvolvimento espiritual pode ser prático. Olha só, capítulo A Diferença, livro Momentos de Ouro. Diz aqui que Dr. Bezerra estava no plano espiritual fazendo uma palestra, né? Conversando com as pessoas, passando à frente as suas experiências por meio da palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Então ele estava, Bezerra, lá falando, né? Contando suas experiências, falando de Jesus. De repente alguém, no meio da palestra lá, levantou a mão e perguntou com azedume. Olha só as palavras aqui, né? Humberto de Campos utilizando. Bezerra, disse a pessoa, eu não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Olha só, e aqui a gente pode traduzir ambiente espírita para vários outros ambientes. Ambiente de trabalho, ambiente religioso, independente da crença, né? Aqui ele usou o ambiente espírita porque essa pessoa era um espírita encarnado que durante o sono foi assistir essa palestra, estava desdobrado, né? Estou cansado de tartufismo. Falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Então ele estava se enxergando um hipócrita, né? E com medo de falar. Então, se eu estou vendo todas essas dificuldades em mim, eu não posso me afirmar espírita cristão? Não posso me afirmar cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo, intolerância, avareza, ciúme, cometo desatenções e disparates, reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça, fala mal de todo mundo, né? E ele está começando, o conflito está começando a nascer dentro da cabeça dele, né? Lê lá o Evangelho de Jesus, mas não consegue, ainda sente a cobiça, a maledicência, ainda não vencia a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me, guardar mágoa, né? E ele fala mais um monte de outros defeitos que ele enxerga nele mesmo. E pergunta assim, posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Mas Bezerra de Menezes, o venerável orientador espiritual, respondeu sereno,
Eu também, meu amigo, ainda estou no meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. E ele se espanta. Mas o quê? Tudo isso que eu falei aí, Bezerra falou que também está no meio disso? Se sente no meio disso? Como assim? Ele perguntou. Perfeitamente, concluiu Bezerra. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas essas qualidades más. E agora que sou espírita e cristão, faço força para fugir delas. E sorrindo concluiu, como vê, há muita diferença. Então fica aqui a reflexão e a conclusão dessa ideia de que o mal ainda existe dentro de nós, mas nós não podemos suportar a ideia de que ele deve se colocar para fora. O mal não pode aparecer. E é uma luta, como diz Bezerra de Menezes aqui. Essas tendências ainda aparecem dentro de mim, ele está falando. Mas eu sou cristão, por quê? Porque ao invés de correr para elas, eu corro delas, contra elas. Isso é interessante, isso pode ser muito prático e é possível então a gente começar a enxergar situações de uma outra maneira, né? Porque a emoção, tanto tempo cultivada e agora já em sentimento, ela vem à tona, né? Ela vem à tona, mas é preciso começar então a moderação, né? Parcimônia, né? Começar a selecionar o que é joio, o que é trigo dentro de nós mesmos, o que vale a pena cultivar, o que vale a pena esconder, né? E assim, então, a gente começa a regeneração do nosso planeta, né? Como a gente tem dito aqui, começa dentro da gente, aí a gente ilumina a família, aí ilumina o quarteirão, o bairro, a cidade, daqui a pouco ilumina o mundo inteiro, né? Então agora a gente vai cantar a música aqui que foi a Carla que pediu, né? Tá no livro Há 2000 anos. Hoje é aniversário da Helena também, nossa priminha. Um beijão, Helena, da Caena, do Alisson. Aniversário dela aí. Quantos anos que ela tá fazendo? 3. 3 aninhos. Nossa Senhora. Tá toda feliz. Por fora é novinha, né, gente? Mas a gente já sabe que ali tem muitas experiências, né? A gente precisa tratar como um espírito imortal sempre. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Essa letra tá no livro Há 2000 anos, né? 2000 anos. É um momento muito emocionante. Quem
tiver interesse aí, leia o livro Há 2000 Anos. E o pessoal que quiser participar do grupo de leitura, né? A gente vai começar um novo livro aí agora, sempre com obras que trazem muitas informações interessantíssimas, né? E que, se enxergadas da maneira correta, podem mudar as nossas vidas, né? Vamos chamar a Sirlene? Para já. Então a gente tem mais uma participação especial aqui, porque é a segunda vez que ela vem, né? E chegou bastante gente, a Tia Carmen, o Danilo Debones, a Letícia do Ivan, o Danilo tá por aí? a Zilpa, É o eu de lá? o Zé Ah, eu Eurípides fico. tá aí, O Eurípides está aí, tá aí o também, a Danilo, Dulce, a a Dulce. Beatriz, a Bianca. Muita tá tudo aí. gente, muita gente. Então, vamos lá. Boa noite Aí a tá a todos. Sirlene aí. Boa noite. Ô Sirlene, como é de improviso, o que nós vamos cantar? Vamos ver aqui. Você que Que dá manda, certo? né? Essa ama. Você canta ela? Nunca cantei. Não, vamos numa certeira. Que a gente... Você pode escolher, Ah? Sirlene. O Despertar do Brasil, o que Essa? você acha melhor? Nós estamos selecionando aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente vai, vamos ver. Ou vai a despertar? Pode ser, Melhor? melhor. É linda, também adoro. O momento é de despertar, né? Pois é. O Então momento vamos, agora é depois despertar, de né? toda essa lição aí, né? Precisamos despertar. então vamos aproveitar Isso o momento, já que a Sirlene escolheu a música aí, Despertar. A sua prima tá aí também te assistindo, Tá, né? Neuza Capesse lá de Bonfim Paulista, um beijo, prima. Um beijo a todos. Que a gente possa vibrar enquanto a gente canta essa música. Nós vamos fazer de prece final? Ah, Fazer. ser. Ou você tá... Ah, você pensou em outra. Tá bom. A gente vai fazer outra depois. Da- Ah, hoje vai passar 2 minutinhos aí, mas não tem problema que a participação é exclusiva E e especial. especial, né? O pessoal do Instagram provavelmente vai encerrar, não? É assim, daqui a pouquinho. Quem tiver no Instagram que quiser passar pro Facebook lá, ou a gente recomeça aí, né? A Carol tá por conta ali. Pra gente fazer a prece final depois, né? Que a gente vai fazer a prece final com música depois, né? Então, Despertar. Vamos prestar bastante atenção na letra, que é, assim, é realmente uma aula, é uma música lá do pessoal de Sacramento, composição da Alzira Mui e do Moacir Camargo. Que alegria, Jesus, foi o meu despertar, sentir o seu amor pulsando no meu coração. Quero ao mundo falar o que seja despertar, acordar de mansinho, ver, sentir o mundo, amar, despertar para a verdade, despertar, Senhor, despertar, sentir a vida, sentir a alegria, poder a todos anunciar. Sou espírito em evolução, tenho oportunidade de despertar, acordar do passado sombrio, ver o hoje cheio de luz.
Obrigada, pessoal. Boa noite. Tá aí, muito bom. Obrigado, Sirlene. Eu que agradeço. Pessoal aí, A Kátia disse que tá no carro, ela, o Pompeu e a dona Cida, Aí. deve ser a sogra dela. puderam ser todo mundo que está aí na live, abençoados com a voz da Sirlene, veio participar com a gente aqui. Muito bom, né, pessoal? A Noelle, lá de Sertãozinho, tá assistindo também. E a gente então Olá. começa a sentir saudade, né, dos momentos em que a gente podia se reunir com mais facilidade e que talvez a gente nunca deu tanto valor, né? Que a gente possa aprender uma dessas lições, que é a valorizar as coisas importantes, que são as coisas, talvez as coisas mais singelas, mais simples, né? Onde está a música? Mas tem que pegar. Separar a música que a Carol, Já vai falar um pouquinho dela. pediu Deixa eu aqui, dar né? É uma música que a Carol pediu e que a Carla já pediu ela também várias vezes. Hoje, então, ela vai Já fala um sair. pouquinho da música. Música Pieieso, né? É uma música, a letra está em latim, mas é uma música, uma melodia maravilhosa, né? Que invoca realmente a gente a observar a figura de Jesus, né? Pelo menos na simplicidade que a gente consegue. E a tradução é mais ou menos isso por cima aqui, né? Piedoso Jesus, que tirais o pecado do mundo, né? E aqui a interpretação com as palavras da tradução, tem todas as questões de linguística, né? Tá travado aqui. Só um minutinho, pessoal, que travou aqui, mas a gente já volta a falar. Continuando. Dá-lhes a paz, né? Dá-lhes a paz, é isso que está falando a música. Cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Deus, que é Jesus, o cordeiro oferecido para ser sacrificado, porque era um costume da época de Jesus, né? Oferecer algo a Deus, né? E esse algo era morto, né? Então Jesus simbolizando aí o cordeiro oferecido por Deus, né? Para sanar os pecados da humanidade. E hoje a gente começa a compreender que é dessa maneira, mas por outros motivos, né? Que nós mesmos devemos trabalhar esses pecados, né? Essas más tendências que ainda trazemos. O joio, né? O joio. O joio. Então, dá-lhes a paz, Cordeiro de Deus. Né? Dá-lhes a paz, piedoso Jesus. E a gente vai fazer então essa música como prece de encerramento aqui, como uma prece final. Vamos todos vibrar, né? Aproveitar o momento para voltar ao nosso pensamento e religar as nossas almas a Deus, ao nosso amigo espiritual, ao nosso anjo da guarda, a Jesus, o mestre de infinita sabedoria, né? Que nos trouxe um legado e deixou um legado sobre a terra que a gente pode usar, né? Usufruir há tanto tempo, há mais de 2000 anos. Então que a gente comece a partir de agora, a partir de amanhã, quando nós levantarmos, né, das nossas camas, que a gente comece com uma nova intenção, com uma intenção de começar a acertar nos mínimos detalhes, começar a acertar nas nossas decisões, todas elas buscando a base no Evangelho de Jesus, para que o mundo se torne então um mundo melhor.
Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, qui nollis peccata mundi dona eis requiem, dona eis requiem, qui nollis peccata mundi dona eis requiem, dona eis requiem. Muito bem. Boa noite, pessoal. Até segunda, né? Segunda-feira, às 20 horas. Boa noite, pessoal do Instagram, do Facebook. Boa noite, pessoal. Oi, a vovó. Boa noite, Boa noite, Instagram. gente. Até segunda-feira, então, às 20 horas.